Guilherme Talci Monteiro nasceu em 5 de julho de 2001 em Mogi das Cruzes, São Paulo. O Guilherme foi fruto de um breve relacionamento entre a Tatiana Talci e o Rogério Monteiro. Desde o início da vida do Guilherme, os pais não estiveram presentes. A Tatiana teve o Guilherme quando tinha 17 anos de idade, o Rogério ele desapareceu da cena e a Tatiana ficou com o Guilherme fisicamente apenas, porque quem realmente criou ele foram os avós. Eu digo que a Tatiana ficou fisicamente porque ela continuava morando na casa dos avós do Guilherme, onde ele era criado também, mas infelizmente ela era ou é, não sei como que é a situação atual dela, dependente química. Então ela passava grandes períodos na rua usando crack e acabava não voltando para casa e nem construindo o relacionamento de mãe e filho com o Guilherme. O próprio Guilherme considerava a avó Arlete e o avô Benedito os seus pais. Durante o crescimento, o Guilherme foi considerado um menino completamente normal e comum. Ele gostava de brincar na vizinhança, ali na rua, jogar bola, conversar com os amigos. E nos anos de 2013 e 2014, o Guilherme fez um curso profissionalizante de informática. Em 2016, ele ingressou no primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Na escola também, o Guilherme não tinha grandes problemas, ele era um aluno mediano, com notas para passar, e era uma criança totalmente comum, ele não chamava atenção por nada. Só que quando o Guilherme estava terminando o segundo ano do ensino médio, ele decidiu que ele não ia voltar para cursar o terceiro ano, o terceirão. Nesse mesmo ano de 2017, o Guilherme tinha feito 3 cursos no Senai, marketing pessoal, vocação profissional e contabilidade. Então a gente pode dizer que foi um ano super produtivo para o Guilherme. Ele estava estudando no segundo ano na escola, ele fez 3 cursos profissionalizantes, mas por algum motivo ele não quis voltar no terceirão e provavelmente esse motivo foi a vergonha e o bullying que ele sofria por conta das espinhas. O que se sabe é que o Guilherme tinha muitas acnes e isso era um dos motivos para ele ser inseguro e também para outras pessoas acabarem rindo dele ou, enfim, incomodando ele. Mas o avô, vendo quão chateado o Guilherme estava com a situação, ele acabou pagando um tratamento dermatológico que o Guilherme fez durante o ano de 2018. E por conta do histórico da mãe, o Guilherme não suportava drogas ilícitas e o único contato que ele teve com alguma substância química foi com o cigarro de nicotina. E alguns amigos diziam que ele bebia vinho algumas vezes, mas também não é nada de estranho para um adolescente. O avô Benedito tentava fazer o Guilherme feliz o máximo que podia, né? Como a gente viu, ele era como um pai para o Guilherme. Ele pagou os cursos, o curso de informática, que foi quando o Guilherme começou a gostar muito de computador e tecnologia, e também pagou o tratamento dermatológico e comprou um computador e um celular para o Guilherme. Mas infelizmente, depois de algum tempo, o computador começou a dar alguns problemas e o Guilherme não conseguia mais usar. Então ele ia até a Lan House, ali perto da casa dele, junto com o amigo Luiz Henrique. A secretária da Lan House disse que o Guilherme era um menino normal, não chamava muita atenção. Ele costumava ficar no máximo 3 horas na Lan House, o que é um tempo ok para um adolescente que vai utilizar o computador, jogar um pouco, enfim. A única coisa que fazia o Guilherme chamar um pouco de atenção é porque ele se estressava muito rápido enquanto estava jogando e acabava, às vezes, gritando, enfim. Quando tá num call com um amigo e tá jogando online, pode acontecer isso, que também é outra coisa que é normal entre os adolescentes. Mas aconteceu uma coisa que não é normal e que realmente é um sinal de que tem algo errado, que foi uma vez quando o Guilherme estava na Lan House e a secretária notou que ele estava com uma corrente e o pingente dessa corrente era uma suástica. Os sinais que o Guilherme tinha algum problema psicológico não foram identificados pelos amigos nem familiares, até porque era na internet que ele realmente mostrava quem ele era, o que ele acreditava, o que ele gostava. Esses sinais começaram em 2015, quando o Guilherme tinha 14 anos e conheceu o massacre de Columbine. Eu não vou me aprofundar na história do massacre de Columbine, até porque teria que ser um outro vídeo, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo conhecem, porque é super famoso. Mas enfim, o que aconteceu foi que o Guilherme ficou fissurado por esse crime. Todos os vídeos que ele encontrava no YouTube do massacre, ele queria comentar, ele agia como se os assassinos fossem heróis, ele fazia edições no próprio canal dele no YouTube, e hoje em dia esse canal ele só tem um vídeo, ele não tem mais essas edições, mas enfim, ele fazia edições do massacre, ele lia sobre o massacre, ele estava fissurado, e não era de uma forma, como que a gente pode dizer, saudável. Não era como vocês estão assistindo agora, tentando entender esse caso, o que aconteceu. Era de uma forma que ele achava
o máximo, achava incrível que aquilo tinha acontecido. Outra coisa que a gente vê na personalidade do Guilherme é que ele realmente gostava muito dos Estados Unidos e ele até escreveu em algum lugar, em um fórum, eu lembro de ter lido, que ele achava que pessoas que falavam inglês eram superiores. Como eu falei antes, o Guilherme, ele participava da comunidade gamer, né? Ele gostava de jogar, ele ia na Lan House pra jogar Counter-Strike e também ele gostava de jogar Free Fire. Eu tenho a língua presa, então é horrível falar essa palavra pra mim, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Ele jogava e ele participava até de grupo no WhatsApp, com mais pessoas que jogavam esse jogo. E essas pessoas falavam que o Guilherme chegava até a ser brincalhão, nunca apresentou nenhum comportamento muito estranho. No Twitter, o Guilherme tinha uma conta ativa desde fevereiro de 2018. Nessa conta, a gente consegue ver um pouco sobre as coisas que ele realmente gosta. Ele curtia bastante foto de armas, ele falava sobre o governo e apresentava um comportamento de extrema direita. Ele também seguia uma lista com conteúdo pornográfico, mulheres nuas e relações heterossexuais. E se fosse até aí pela conta no Twitter, a gente não conseguiria falar muito sobre ele porque milhares de pessoas usam o Twitter para falar sobre política e para ver também pornografia, enfim, existe de tudo. Mas no Twitter dele, além disso, ele exaltava alguns assassinos internacionais que haviam cometido massacres. Ele também deixava claro que ele estava planejando algo parecido. O único momento que o Guilherme demonstrava algum tipo de carinho, de amor, era com os animais. Então, nessa conta do Twitter, também na conta do Facebook dele, ele costumava participar de campanhas para conseguir ração para os animais e também falava um pouco sobre como os humanos não sabiam tratar os animais bem, demonstrava um pouco do carinho que ele sentia pelos bichinhos. Outro local que o Guilherme demonstrava abertamente os seus interesses mórbidos, o seu apoio à extrema-direita, seu racismo, seu machismo, sua homofobia, era no fórum da Deep Web chamado, agora, gente, eu não sei como pronuncia esse nome, mas eu vou deixar aí na tela, eu acho que é Dogolachan. E eu volto a falar sobre esse fórum daqui a pouco. Então, no fim de 2018 e começo de 2019, o Guilherme conseguiu um emprego num quiosque de cachorro-quente, onde ele começou a ganhar um salário mais ou menos de R$600 por mês. E foi com esse dinheiro que o Guilherme provavelmente conseguiu comprar algum dos itens utilizados no dia 13 de março de 2019. Luiz Henrique de Castro nasceu em Suzano, São Paulo, no dia 16 de março de 1993. Filho de Miguel e Maria Castro, Luiz era o caçula da família e bem caçula mesmo, porque ele era o que a gente pode chamar, né, antigamente eles chamavam de temporão. Ele tinha uma diferença muito grande de idade com o último irmão que tinha nascido. Essa diferença era de 14 anos. E por conta dessa diferença de idade, ele era o xodó da família e ele era muito amado e muito protegido pelos pais. Na vida escolar, o Luiz tinha bastante dificuldade e o pai dele chegou a falar que ele tinha uma mentalidade atrasada, algum tipo de retardo. Ele acabou repetindo a oitava série 3 vezes e precisou então terminar os estudos dele no EJA, Educação de Jovens e Adultos, o que era conhecido antigamente como supletivo. Mas apesar da dificuldade que ele teve até então, depois de terminar a escola, ele começou a apresentar interesse na área policial. E ele falou para o pai dele que ele queria trabalhar para a polícia, e o pai dele então incentivou e aconselhou que ele fizesse uma faculdade de Direito. O pai dele disse que, já que ele queria trabalhar na área policial, quem sabe ele fazendo direito ele poderia ser um delegado. Inclusive, o seu Miguel, né, o pai dele, disse que nunca aceitou nenhum dinheiro que o Luiz ganhava, recebia no trabalho e pedia para que ele guardasse tudo numa conta no banco para que ele pudesse então investir na faculdade, pagar os seus estudos, enfim. Era isso que o Miguel achava que o Luiz estava fazendo. Inclusive, o emprego quem conseguiu foi o seu Miguel. O Luiz trabalhava como auxiliar de jardinagem junto com o pai. Ele era contratado por uma empreiteira que prestava serviços ao município de São Paulo, a prefeitura de São Paulo. O Luiz recebia um salário mais ou menos de R$1.500 e provavelmente ele foi o maior financiador do massacre, porque ele trabalhava mais tempo, então ele tinha mais dinheiro guardado e também recebia mais que o Guilherme. Uma das coisas que a gente sabe, com certeza, é que quem alugou o carro foi o Luiz e também ele ajudou a comprar os objetos utilizados naquele dia. Uma coisa que a gente tem que falar sobre o Luiz Henrique é que todas as pessoas que conheciam ele diziam
que ele era muito influenciável. Como o pai dele falou, ele tinha uma mentalidade atrasada e ele gostava muito de satisfazer as pessoas. Então, dizem os amigos e os familiares que tudo que era pedido pro Luiz ele fazia, ele não dizia não. Ele era um cara super tímido, ele era muito quieto. Inclusive, eles dizem que o Luiz, com 25 anos de idade, nunca tinha tido um relacionamento íntimo, nem com uma menina, nem com um menino. Ele nunca teve algo muito profundo, nem com a família dele. O amigo que ele costumava ser visto era o Guilherme, inclusive eles iam, né, na house junto, como eu tinha falado anteriormente. E também eles moravam perto ali no bairro, eles eram da vizinhança, então de noite eles eram vistos conversando, mas o tio falava que eram conversas completamente normal sobre jogo de futebol, enfim, coisas assim. Mas apesar dessa personalidade calma e tímida do Luiz, no Facebook dele dava de ver que ele também gostava muito de armas, ele tinha bastante foto de armas. Ele tinha foto de jogo também, do Counter-Strike. Ele também participava daquele fórum que eu citei anteriormente, o Dogolachan. Uma coisa que eu achei curiosa do Luiz é que antes do massacre ele mandou uma mensagem pro Guilherme preocupado com o carro que ele tinha alugado, porque ele tinha feito um risquinho no espelho de dentro do carro ali do retrovisor, e ele estava preocupado com o estado do carro quando fosse retornar para a locadora. E daí o Guilherme teve que relembrar ele que quando o carro fosse encontrado, eles já estariam mortos. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito desconfortável para mim, porque eu não gosto de falar sobre Deep Web. Eu acho muito difícil reconhecer que existe esse tipo de pessoa no mundo. Para mim, eles vão em um nível... Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tento ser o mais imparcial possível, mas é muito difícil quando a gente fala sobre assuntos que são tão dolorosos para tanta gente. Mas eu vou contar sobre o fórum porque tanto o Luiz quanto o Guilherme, eles eram usuários ativos e também o pessoal que frequenta, né, os outros usuários que frequentam esse fórum deram dicas de como cometer o crime. Esse fórum, ele propõe ser um centro de referência para os usuários machistas, homofóbicos, racistas e extremamente preconceituosos. Inclusive, esse fórum já apareceu anteriormente no massacre de Realengo, porque o Wellington, o assassino que matou 12 crianças, 10 delas sendo meninas, ele também era usuário nesse fórum e foi extremamente apoiado na época e continua sendo visto como um herói por conta do crime cometido. O fórum foi criado por Marcelo Vale Silveira Melo e Emerson Eduardo Rodrigues. Marcelo tem uma ficha extensa criminal de crimes cometidos na internet e ele conseguiu escapar impune por muito tempo. Como a gente sabe, o espaço virtual e a sua legislação também são relativamente novos. Então, por muito tempo, Marcelo conseguiu escapar porque ele estava atrás de um computador. Com tudo isso sendo novidade no direito, existiam muitas lacunas, mas finalmente, em 2018, Marcelo foi condenado a 41 anos de prisão pela Justiça Federal de Curitiba. O Marcelo foi alvo de 2 operações policiais, Operação Intolerância e Operação Bravata, e pelo que eu vi no processo dele, ele continua impetrando vários habeas corpus, tentando, uma liberdade, mas até onde eu cheguei, ele continua preso. Mas para ter uma ideia do conteúdo que o Marcelo fazia e botava na internet, ele tinha um manual de como aplicar estupro corretivo em lésbicas e também de como abusar de menores de idade. O Marcelo, ele era completamente a favor da pedofilia e defendia a morte de mulheres, negros, homossexuais e comunistas. Para não falar muito sobre ele, sobre esses crimes horrendos que ele cometia na internet, eu vou ler uma parte da decisão do juiz. O acusado representa verdadeira ameaça à ordem social se solto, não só na condição de autor de delitos, como divulgação de imagens de pedofilia, racismo e líder de associação criminosa virtual, mas também como grande incentivador de cometimento de crimes ainda mais graves por parte de terceiros, como homicídios, feminicídios e terrorismo. O Marcelo também foi apontado como criador da moeda virtual Bolsocoin. Ele foi apontado, é uma acusação que tem dele, mas eu não achei nada dizendo que realmente foi ele que criou essa moeda, que seria então uma moeda virtual para ser utilizada como pagamento de crimes virtuais a favor da extrema-direita. Trata-se de um interminável festival nauseante de agressões, impropérios e estimulação às mais diversas violações aos direitos humanos. Os envolvidos aparentam possuir o prazer mórbido de disseminar sandices a um número indeterminado de usuários do ambiente virtual.
como se a sua repetição contínua ao longo dos anos as tornasse legítimas, aceitáveis ou passíveis de defesa. Agindo assim, violam, além da lógica e dos níveis esperados da racionalidade, diversos postulados jurídicos. Mas, infelizmente, apesar do Marcelo ter sido preso, o fórum continuou funcionando e provavelmente continua funcionando até hoje, até porque tem administradores e tem outras pessoas, né, que frequentam o fórum. E foi ali que o Guilherme deixou um recado super explícito do que ele pretendia fazer e também deixou claro que alguém ali do fórum, um dos administradores, eu acredito, ajudou ele a conseguir as armas, a conseguir o material. No dia 7 de março de 2019, o Guilherme postou: "Muito obrigado pelos conselhos e orientações DPR", que eu acredito que seja o administrador. "Esperamos do fundo dos nossos corações não cometer este ato em vão. Todos nós, e principalmente o recinto, será citado e lembrado. Nascemos falhos, mas partiremos como heróis. O contato nos trouxe tudo dentro dos conformes. Ficamos espantados com a qualidade, dignas de filme de Hollywood. Infelizmente, não existem locais para testarmos e tudo acontecerá de forma natural, com a aprendizagem no momento do ato. Fique com Deus, meu mentor. O sinal será a música, no máximo 3 dias depois estaremos diante de Deus, com nossas 7 virgens. Levaremos a mensagem conosco." O dia 13 de março de 2019 era uma quarta-feira qualquer, quando Luiz e o seu pai Miguel levantaram antes de amanhecer e saíram de casa para trabalhar. Quando estavam quase chegando na estação, o Luiz falou para o pai que estava se sentindo mal. O Miguel não achou estranho porque o Luiz realmente tinha passado mal na segunda-feira, 2 dias antes. Ele tinha ido para o hospital e tomou uma injeção para a gripe. Então, quando o Luiz falou que não estava se sentindo bem, o Miguel disse que seria melhor o Luiz voltar para casa e pedir para a mãe dele algum remédio. E depois de um tempo, o seu Miguel começou a ficar preocupado com o filho, porque ele estava passando mal, ele já tinha ido para o hospital na segunda-feira, e ele acabou ligando para a mãe do Luiz, a Maria, perguntou se o Luiz tinha chego em casa. Ela disse que não, que o Luiz não estava ali, e o pai ficou, obviamente, ainda mais preocupado e pediu para um dos irmãos dele tentar entrar em contato com o Luiz. Um dos irmãos ligou para o Luiz e conversou com ele, o Luiz tranquilizou ele, então parece que a situação estava completamente resolvida. Então, por volta das 7h30 da manhã, o Luiz foi até o estacionamento onde ele tinha deixado o Onix branco que ele tinha alugado e passou na casa do Guilherme para buscar ele. O carro foi visto pelas câmeras que ficam na rua, dando voltas ao redor do colégio Raul Brasil, mas o carro não parou, até porque eles tinham decidido que o massacre seria no horário do recreio, né, no horário do intervalo, porque teria mais gente, os alunos estariam todos na cantina, no pátio, então eles conseguiriam fazer mais vítimas. Então, depois de ficarem rodeando ali a escola por um tempo, eles foram até a casa de um desafeto do Luiz, um rapaz que o Luiz tinha brigado um dia, e eles bateram no portão várias vezes, chamaram pelo rapaz, só que ninguém atendeu. Então eles desistiram, entraram no carro e foram até a concessionária onde trabalhava o tio do Guilherme, o Jorge Antônio de Moraes. O Guilherme tinha trabalhado na loja do tio 2 anos antes e por algum motivo foi demitido. Quando eles chegaram na frente da concessionária, o Guilherme chamou o tio e atirou. Infelizmente, o Jorge não resistiu e acabou falecendo no hospital. Às 9h34 da manhã, o Guilherme postou no Facebook algumas fotos que tinha batido, provavelmente antes de sair de casa. Ele estava vestido todo de preto, com uma bandana na frente do rosto, com uma caveira, inspirado nos assassinos de Columbine, porque eles também, no dia que cometeram os crimes, estavam completamente vestidos de preto. Enquanto isso, o Luiz Henrique estava dirigindo e chegou na escola Raul Brasil e estacionou. O Guilherme entrou no colégio informando no portão que ele estava ali para fazer uma rematrícula, que ele era um ex-aluno. Ao chegar na entrada do colégio, ele virou de costas para a secretaria e sacou a arma, abrindo fogo em seguida. Nesse momento, Luiz ainda estava no carro e o Guilherme deu continuidade indo para o pátio e alguns alunos dizem que ele gritou: "Hoje vai morrer todo mundo". As cozinheiras que estavam distribuindo a merenda foram essenciais para que o número de alunos mortos não fosse ainda maior. Quando elas ouviram, a princípio, o barulho de tiro, acharam que era aquelas bombinhas, né? Até porque eu acredito que ninguém vai pensar que realmente está acontecendo um tiroteio no colégio aqui no Brasil. Mas depois de um tempo elas perceberam que os alunos começaram a gritar, correr, chorar. Então elas viram que era algo sério, tentaram chamar o maior número de alunos possível para dentro da cantina e fecharam a porta.
Enquanto os alunos estavam todos abaixados ali, uma das merendeiras viu que ainda era possível ver pela janela que eles estavam ali, então ela virou uma das mesas, botou na porta e arrastou um freezer e também botou na porta, fazendo ali uma barricada para que ninguém conseguisse entrar, enquanto a outra merendeira continuava ali tentando acalmar todo mundo que estava chorando muito. Tinha crianças, adolescentes, e um desses adolescentes conseguiu ligar para a polícia e passou para a merendeira para que ela conversasse com o policial. Então, naquele momento, ela já conseguiu contar o que estava acontecendo e pedir ajuda. Graças a esse ato das cozinheiras e a elas terem mantido também a calma naquele momento e terem força para arrastar e para bloquear a entrada, mais de 90 alunos foram salvos porque estavam na cantina. Enquanto tudo isso acontecia, um professor conseguiu também abrigar 60 alunos em uma das salas. Mas nem todo mundo teve essa sorte, infelizmente. Um grupo de alunos foi encurralado e a menina que estava na frente desse grupo acabou levando o tiro e morrendo. E uma outra menina também foi o alvo do Guilherme, só que quando ele apontou a arma para ela e puxou o gatilho, a bala não saiu, então ela teve tempo de sair correndo e ela conseguiu escapar com vida. Obviamente, a escola tinha muitas crianças e adolescentes estudando naquele momento, então várias pessoas conseguiram sair correndo e um policial que estava de folga, a paisana, estava andando ali na rua e perguntou para um dos alunos o que estava acontecendo, porque estava todo mundo chorando, correndo, gritando, e esse aluno contou que tinha um atirador dentro da escola. Nesse momento, o policial pegou a arma que estava com ele e tentou entrar no colégio. Inclusive, ele chegou a trocar tiros com o Guilherme. O Luiz estava tentando acertar os alunos que estavam fugindo com uma machadinha. Inclusive, ele mirou em um dos alunos e arremessou o machado, que acabou ficando enfincado entre o peito e o ombro de um dos meninos. Mas esse menino ele continuou correndo e ele foi correndo até o hospital com aquele machado enfincado. E chegando no hospital, ele foi atendido imediatamente, levado para uma cirurgia e sobreviveu ao ataque. Uma outra aluna entrou em luta corporal com o Luiz e utilizou uma das técnicas que tinha aprendido no jiu-jitsu para não ser derrubada e deixar com que os outros alunos passassem por trás dela e fugissem. Então ela falou em uma entrevista depois que ela cravou os pés no chão e ficou ali tentando aguentar o máximo que podia até o Luiz perder a força e ela conseguir fugir também. E finalmente, cerca de 15 minutos depois do primeiro tiro, a polícia cercou o local, mas eles não chegaram a tempo de pegar os assassinos. Assim como no massacre de Columbine, o Guilherme Talci atirou no colega Luiz e depois cometeu suicídio. A instituição foi isolada pela polícia, que encontrou um revólver calibre 38, 4 jet loaders, que é dispositivo plástico para recarregamento rápido da arma, uma besta, um arco e flecha tradicional, garrafas que aparentavam ser coquetéis Molotov, uma machadinha e uma mala com fios que levou ao acionamento do esquadrão antibombas. A tragédia alcançou a mídia nacional e internacional rapidamente após deixar 10 mortos e 11 feridos. Entre as vítimas fatais estavam o tio de Guilherme, 2 funcionárias da escola, 5 alunos e os 2 agressores. Obviamente, a notícia do massacre se espalhou rapidamente na cidade e o Guilherme recebeu no celular dele uma mensagem. A mensagem dizia: teve um tiroteio dentro da escola, mano, 2 adolescentes, e eles se mataram, Talci. Um dos atiradores tinha um machado igual ao seu. Agora sei que você nunca mais vai fazer aquelas perguntas chatas de ateu. Risadas, te odeio. O jovem que mandou essa mensagem para o Guilherme Talci era um dos amigos dele e também foi detido pela polícia. Ele tinha 17 anos e em uma conversa com uma das professoras, ele disse que o Guilherme tinha feito, que eles viviam conversando, ele tinha realizado o sonho dele e agora ele seria reconhecido por todo mundo. E a professora perguntou se ele não sentia nenhum remorso e o adolescente disse que não. O amigo também disse que o intuito do Guilherme era realmente imitar o massacre de Columbine. Com isso, a polícia apreendeu o celular do adolescente e encontrou uma mensagem enviada no dia 18 de outubro de 2018. Nessa mensagem, o adolescente narra como seria o planejamento do massacre se ele estivesse participando junto com o Guilherme. 1. Iríamos entrar como se nada tivesse acontecido e esperar pelo intervalo. Aí, 9h35, meus amigos de fora iriam entrar como quem não quer nada. 2. Eu e o Talci iríamos um para cada lado com facas, eu ia executar os namorados primeiro, os que ficam mais escondidos, e ele e o povão lá no meio do pátio. 3. Quando a multidão se tocasse, os amigos de fora iriam abrir fogo.
porque a gente tinha um revólver com muita munição e uma pistola que era do meu pai. 4. A gente ia deixar as garotas nuas e executar algumas no meio do pátio e deixar o corpo de uma forma humilhante. Eu sei que o adolescente foi internado em 2019 na Fundação Casa, mas eu não tenho mais nenhuma informação quanto ao processo dele, mas ele tinha 17 anos na época, então hoje provavelmente ele está solto. Outras 3 pessoas foram acusadas pela venda dos objetos utilizados no crime: Geraldo Oliveira Santos, Cristiano Cardias de Souza e Adeilton Pereira dos Santos. 2 deles foram presos preventivamente, mas foram soltos posteriormente para responder o processo em liberdade. Depois do massacre, a escola Raul Brasil passou por uma reforma completa, mas infelizmente muitos alunos não conseguiram voltar a estudar naquela escola, e teve alguns alunos até que falaram que achavam que não iam mais voltar a estudar por um tempo, porque realmente tinham ficado muito traumatizados. Os familiares falaram que alguns deles se assustam até com uma porta fechando, com o barulho do vento na janela. Foi oferecido acompanhamento psicológico para todos os envolvidos. Enquanto os corpos das vítimas foram velados em uma grande missa na cidade, o corpo de Guilherme foi imediatamente do ML para a cova e o corpo do Luiz foi velado por 10 minutos em um local privado. Estava o pai dele, alguns colegas do pai e do Luiz, que tinham trabalhado junto, e alguns familiares. A mãe do Luiz, desde o primeiro momento que recebeu a notícia, até meses depois, ela não conseguiu comparecer nem em entrevistas e nem no velório do filho. Ela precisou ser sedada, e em uma das entrevistas do seu Miguel, ele falou que ela precisava estar completamente dopada o tempo inteiro. Falando nisso, é importante ressaltar que a família não tem culpa nenhuma nisso. Os sinais não estavam ali para todo mundo ver, inclusive teria que ser alguém de dentro do fórum para dizer o que estava realmente acontecendo com os 2 meninos, porque tanto o Guilherme quanto o Luiz tiveram comportamentos normais e comuns até o último dia. É muito triste ver a entrevista do pai do Luiz, o seu Miguel, porque ele realmente foi pego de surpresa, ele não esperava isso, ele tentou dar a melhor criação que ele podia para o filho, e ele pediu perdão para todo mundo, mesmo não sendo culpa dele. Ele pediu perdão, e o tio dele também pediu perdão e disse que entendia que as pessoas estavam chateadas, estavam com raiva, porque tinha sido um familiar deles que tinha cometido esse crime horrendo. O pai do Luiz até chegou a falar que ele estava sofrendo não só pela perda do filho, mas também de todas as pessoas que ele acabou matando. Agora eu acho importante a gente falar sobre um assunto polêmico que sempre vem à tona quando um jovem comete um crime com arma. Inclusive, o vice-presidente do país, o Mourão, acabou dizendo na época que aquilo ali poderia ter acontecido por conta do videogame, e que na época dele isso não existia. Bom, o psiquiatra forense Guido Palomba é um psiquiatra que eu gosto bastante. Ele deu várias entrevistas sobre o caso, ele também gosta de explicar sobre psicopatia, sociopatia, e ele deixou claro que provavelmente o Guilherme nasceu com uma doença mental e o Luiz era a cabeça fraca necessária para cometer essa loucura a 2. O psiquiatra também falou que é difícil 2 loucos se encontrarem e quererem cometer o mesmo crime, a mesma coisa. Mas isso acontece quando tem alguém que é predominante, o líder, e alguém que tem uma cabeça mais fraca, que pode ser manipulado, que seria, no caso, o Luiz, mesmo sendo mais velho que o Guilherme. Outra coisa que o Dr. Guido deixa claro é que a questão da escola não precisa ser tão significativa assim. Por serem jovens e terem passado grande parte da vida deles até aquele momento no colégio, eles acabaram cometendo o crime no colégio. Mas isso poderia ser diferente se eles tivessem trabalhado por muito tempo no metrô, por exemplo, e daí cometeriam esse crime no metrô. Isso foi o que o psiquiatra acabou explicando, que realmente não precisa ser por conta do bullying, não precisa ser por conta do colégio, de alguma coisa que aconteceu dentro do colégio. E como eu falei antes, outra coisa polêmica é o jogo. Os 2 jogavam jogos de videogame, como quase todos os adolescentes que eu conheço, como eu gosto de jogar videogame também. Existe muito preconceito em torno disso, e muitas pessoas falam, mesmo que de uma forma ignorante, que o videogame tem um peso e alguém pode cometer um crime porque estava jogando um jogo de tiro. O psiquiatra deixa claro que isso não é real. O Dr. Guido explica que, jogando ou não videogame, o Guilherme provavelmente teria cometido o crime,
e ele pode ter usado o jogo apenas para conhecer as armas ou para estratégia junto com um amigo, mas isso não quer dizer que se ele não tivesse o jogo, ele não teria pesquisado em outro local. Segundo o psiquiatra, a única forma de o Guilherme não ter cometido esse crime é se ele fosse observado já desde cedo por um profissional especializado na área da saúde mental. Outra coisa também é que provavelmente na escola o Guilherme não estava tentando se vingar, ele quis reproduzir algo que ele gostava muito, que ele admirava, que era o massacre de Columbine. É claro que a questão do bullying existe e pode provocar diversas reações em quem é vítima, mas isso não leva a pessoa a cometer um massacre, nem isso, nem a questão do jogo. Para cometer um crime desse porte, dessa maneira que foi cometido, provavelmente é uma doença mental. Então essas são as considerações finais do caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de participar do sorteio e vejo vocês na próxima. Tchau!